Bom dia, Ilka. Bom dia, Canatela. E aí, bom dia. Fala, Canatela. Tudo bem? Bom dia, Ilka. Bom dia, Canatela. Bom dia! Bom dia! Já deu uma xeretada no Cybercook lá, bicho. Boa! Bom dia. E aí, vai fazer o que de cozinha hoje, ao meio-dia? É isso! Yakisoba! É o que eu vi lá, Boa, gostei. hoje tá friozinho. Vamos fazer capelete em brodo. Pega uma carcaça de frango, pega uma cenoura, uma coisa assim, essas folhagens, salsão, coloca, ferve tudo, coalha, pega um capelete industrial mesmo, coloca e mangia que te fa bene. Canatelinha, você sabe... Com galinha velha, Canatela. Galinha velha dá um... Putz, cara. Aí tempos de pandemia, de auxílio emergencial, né? Olha aí. Quem está falando em crise? A gente está falando em adaptação. Que crise, né? A gente pode falar em outra palavra, né? Ó, galinha velha é coisa de quem morou em sítio, hein? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nessa expressão. Mas é completamente diferente, dá muito mais sustância. É isso.
Meninos e meninas, estamos com a sala recebendo já a nossa audiência. Em 4 minutos a gente inicia pontualmente nossa live. Então, enquanto isso, a gente ainda tem alguns 3, 4 minutinhos para a gente trocar receitas. Tem que ter receita repetida para trocar, né? Só você dá a sua. Ilka, Tudo bom? bem. Teve um monte de gente que falou assim para mim: você conhece a Ilka? Eu falei, eu tive com ela por uns bares da vida aí há uns anos atrás. É o melhor lugar, né, para se conhecer. Eu já dizia, É verdade. já dizia o Vinícius Moraes, você não conhece ninguém tomando um copo de leite na padaria, né? Tem que ser. Eu estava morando Não, na Califórnia, em Cupertino, e a Ilka foi para Palo Alto. E aí o chefe lá da missão dela falou: ô Canatella, a gente vai chegar antes, e você não quer ir lá para ciceronar a gente lá para uns bares, lá, uns restaurantes? Aí eu fui lá para socorrê-los lá, para ir para uns restaurantes e uns bares lá, e passei uns dias com eles lá. Coisa ruim. Socorro abençoado, Muito cara. bom. Pelo amor de Deus. Missão boa, né? Vocês estão... Meu áudio tá indo legal? Tá tudo bem com o meu áudio, gente? Sim. Maravilha, aqui também tá show. Eu tô usando uma internet via satélite aqui, uma internet rural, então só checando. Caraca, eu gosto assim, negócio rural e... Raiz. Ah. Ô Jean, você falou que não gosta da ideia deles de fazer cedo, né? É porque é o varejo, cara. Varejo, não tem essa conversa. Abrir loja cedo, Jean. É isso aí. Tem um tal de Marcos Gouveia de Souza que adora esse horário das 8 horas da manhã. Olha a cara do Manuel, que teve que sair da cama mais cedo hoje. E foi dormir mais cedo ontem também, pelo que eu sei. Você tem muita adrenalina para me acordar essa hora. O Noel acorda, vai pra loja. Tá macio. Pessoal, 1 minutinho a gente começa oficialmente em todo mundo. Já estamos prestes a iniciar, hein? Bora lá? 8 horas, pontualmente, começando a nossa live. Bom dia a todos, meu nome é Jean Paul Rebeté, sou sócio-diretor da GS Consult, juntamente com Alexandre Machado, e juntos damos aí as boas-vindas, esperando que todos e seus familiares estejam super bem e, de alguma maneira, aprendendo e se transformando nesse momento único que vivemos nesses tempos de Covid. Queria dizer também para vocês alguns recados. A série Mercado e Consumo em Alerta faz parte aí da curadoria do Latam Retail Show, todo mundo conhece, que já chega à sua 6ª edição este ano e reunirá os principais líderes do varejo debatendo sobre o novo mundo, o novo amanhã. Além de diferentes trilhas de conhecimento, que já estão sendo aquecidas, né, nessas lives, que aqui já tem uma bela pista do que vai acontecer no Latam. E da Expo com as melhores soluções aos varejistas.
O evento será do dia 15 ao dia 17 de setembro. E para a conversa de hoje, falaremos da transformação para o varejo pós-Covid-19. Nessa conversa abordaremos as transformações no ambiente de varejo e no consumo, um olhar específico para a disrupção e ressignificação que são tão necessárias para o varejo e para a gente como um todo. Muito bem, Jean. Vamos apresentar, então, quem são nossos convidados aqui dessa conversa, esse bate-papo bem descontraído que a gente vai ter hoje. A gente conta aqui com a Ilka Sierra, que ela é diretor de marketing multicanal da Via Varejo, o Manuel Alves Lima, que é CEO e diretor de estratégia da FAO Design, o Alexandre Canatella, que é CEO da Saber Cook, uma empresa do grupo Carrefour, e o Márcio Urti, que é um grande empresário, empreendedor e presidente do conselho da Apvida. A moderação vai ficar comigo e com o Jean, a gente vai fazer aí um bate-bola aí junto com vocês, tentar deixar essa conversa bem leve, bem inspiradora para os nossos convidados, e vou aproveitar e também dar uns recados aí para essa audiência. A gente pode usar o espaço de perguntas e respostas, fica aqui embaixo no seu monitor, é o Q&A. Ali você pode fazer as perguntas pelo Zoom. Tem uma curadoria sendo feita com a nossa equipe aqui do back-office, onde ele passa essas perguntas para a gente e a gente distribui a bola para os nossos convidados. Para quem está pelo YouTube, não tem essa funcionalidade do Q&A, mas pode mandar pergunta também, que a gente trabalha essa função e distribui aqui também da mesma forma para a nossa equipe. É isso aí. Então, vamos lá, Jean. Começa distribuindo as cartas aí para o pessoal se apresentar. Vamos lá, por favor. Ladies first. Ilka, fala um pouco de você, se apresenta aí para a turma, depois eu chamo os demais aí para se apresentarem pessoalmente aí. Por favor, Ilka. Maravilha. Bom dia para todo mundo. Obrigada aí pelo convite, Ale, Jean. É um prazer dividir um pouquinho e aprender também. Bom, meu nome é Ilka, tenho 40 anos, casada, 2 filhas, e dos 40, 20 de varejo, passando aí por Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas, Magalu, nos últimos 10 anos, e agora 11 meses na Via Varejo, na cadeira de marketing multicanal, olhando tanto para a loja física quanto para o e-commerce, das bandeiras Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com e a nossa fabricante Bartira. Então, sou marqueteira de varejo desde criancinha, essa é a minha praia, e tive o privilégio de passar pela transformação digital do Magalu, viver intensamente, até ser convidada para novamente aí ter a honra de fazer isso no líder de segmento, que é a Via Varejo. Então, é um pouquinho esse meu contexto. Ótimo, ótimo. Longa história de varejo, hein? Bonito. Vou começar aqui também chamando aqui dos meninos, o Alexandre Canatella. Vou em ordem aqui de chegada, chamando aqui o Alexandre para se apresentar um pouco e falar um pouco dele, o nosso cozinheiro de plantão também. Por favor, Alexandre. Bom dia, gente. Torço para que todo mundo esteja seguro e os familiares estejam realmente num período que possa estar todo mundo em casa assistindo e aprendendo nesse momento de quarentena. Eu sou Alexandre Canatella, eu sou filho da Lourdes, uma empreendedora. Tive a honra de palestrar no Latam Retail Show, e aí quem esteve lá viu meu pai, então eu sou filho de um matemático, que em 78 largou a matemática para ser artista plástico profissional. Então, imagina que eu passei parte da minha vida, cresci numa instância de lógica com criatividade dentro de um ateliê de arte, com que fez com que eu criasse um retrospecto um pouco diferente, que as pessoas dizem que você tem que fazer filhos, escrever um livro, né? Tem aquela história, né? Toda pessoa tem que escrever um livro e tal. E eu fui da geração que, além de fazer todas essas coisas, né? Eu fiz filho, plantei uma árvore, escrevi um livro e aí criei uma startup, que criaram uma nova instância para a minha geração,
E essa startup teve uma resiliência de 22 anos, foi o CyberCook. Eu criei uma startup na primeira geração de empresas, que sobreviveu durante 3 crises, né? A bolha.com, subprime. É uma resiliência que foi realmente histórica e que foi comprada pelo Grupo Carrefour em novembro de 2018, onde eu me tornei, continuei na liderança dessa operação comunidade do negócio de transformação e onde eu me tornei diretor de negócios digitais do Grupo Carrefour, apoiando transversalmente todas as diretorias do grupo nessa ideia de permear a ideia digital, mas também as movimentações de startups que existem, um outro olhar de como nós nos movimentamos na transformação, que as startups se movimentam na transformação de uma forma completamente diferente, e também olhando o grande movimento que existe de transformação do próprio varejo. Ótimo, ótimo, obrigado, seja bem-vindo. Manuel, você pode introduzir e falar rapidamente sobre você, sobre sua empresa? Vamos lá. Meu nome é Manuel Alves Lima, eu sou da FAO Design Estratégico para Varejo, sou arquiteto. E arquiteto tem um processo de projeto. Assim. E tive a sorte de, há muito tempo atrás, ser escolhido para fazer o papel do Architect of Record, que é o representante nacional de uma empresa americana de design no, então, maior projeto de varejo do Brasil, que era o Magazine Eldorado. Né? O Shopping Eldorado era a visão do Veríssimo, que era um sonhador, e ele queria fazer um hipermercado embaixo, ancorando, uma full-line department store, como Mapping, Mesbla, em cima, e o shopping no meio. Né? E nesse processo foi escolhido o melhor escritório de arquitetura de varejo da época americano, e eu fui fazer essa ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. E aí eu aprendi os conceitos de retail design, que são basicamente a integração de arquitetura, interiores, design gráfico, comunicação visual e visual merchandising, agindo de uma forma sinérgica para traduzir estrategicamente objetivos do departamento comercial, de marketing, posicionamento, representar marcas, e é isso que a gente faz até hoje. Né? Eu sou uma pessoa super sinestésica, né? Eu adoro estar com pessoas, com a minha família, com as minhas 3 filhas, com os meus amigos, né? E eu gosto de estar, né? De olhar nos olhos, de abraçar, de beijar, de pegar, tudo eu gosto de ver com a mão, né? Então, eu sou um cara de chão de loja. Eu sou o cara que traduz tudo isso no varejo físico. É isso que eu faço. Muito bom, muito bom. Márcio, eu queria agora que você falasse rapidamente sobre você, sobre sua vida empreendedora e, como a gente já estava falando antes, sua longa história no varejo. Por favor, se apresenta para a gente. Tá bem, pessoal, bom dia. Obrigado a você, Jean, Alexandre, a vocês da Gouveia, por convidar aqui para fazer parte aqui dessa reunião matinal. Muito bacana, obrigado mesmo. De alguma maneira poder contribuir. Meu nome é Márcio Uti, tenho 61 anos. Eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos como cobrador de ônibus, né? Chamava trocador na época. Aí de lá, depois de um ano trabalhando lá como cobrador de ônibus, eu entrei para a Mesbla, eu tinha 13 anos, e lá eu fiquei até os 29 anos de idade. Foi o tempo que eu trabalhei lá. Tinha um programa lá chamado Meninos de Ouro, investir nas pessoas para crescer, para ser futuros executivos. Aí, depois da Mesbla, eu tive um negócio meu de calçados, uma empresa de calçados, e investi também no negócio internacional. Ela tinha aberto os portos do Brasil às Nações Amigas, né, pela segunda vez, logo na entrada dele. E aí a gente montou um negócio também de importação. Eu fiquei um tempo baseado em Hong Kong e tal, trabalhando, mandando coisas para cá, os sócios aqui trabalhando. E aí, junto com a empresa chama Andar Perfeito, existe até hoje, eu vendi para um amigo meu, e depois fui trabalhar na Alpargatas, onde encerrei minha carreira. Me aposentei agora no ano passado, em janeiro do ano passado, há um ano e meio, quase um ano e meio atrás.
quando me aposentei. Na Alpargatas eu fiquei, portanto, de 1996 até o ano passado. Uma parte como diretor, gerente, diretor e tal, e o último período como presidente da empresa. E na Alpargatas, assim, eu acho que talvez seja a história mais recente, talvez não, com certeza é a história mais recente. E talvez assim os grandes destaques assim da Alpargatas, talvez seja assim, primeiro, a empresa, eu fui para lá não é porque eu gostava, fui chamado mesmo para uma situação que a empresa estava muito mal naquela época de balanço. O que estou falando é público, tá? Então, a empresa Alpargatas é uma companhia SA desde 1913. Então, esses dados estão todos na bolsa. É só entrar lá na CVM que você vai encontrar todos os balanços publicados lá. Então, é tudo bem tranquilo. Não estou sendo aqui antiético, porque a empresa é uma SA e sempre publicou balanço, os dados estão lá. Então, em 96, a empresa não tinha dinheiro nem para folha de pagamento. Começou a fazer um trabalho ali que pressupunha recuperar em duas vertentes. Uma, recuperar o balanço da empresa. A gente recuperou sem emissão de novas dívidas, sem papel, só monetizando o balanço da empresa. O que nos dias de hoje eu acho que é um aprendizado muito importante. Essa crise toda, as empresas em geral têm problema de caixa. Hoje o caixa é o que manda. Naquela época também. E eu vou contar para vocês uma novidade, no ano que vem também. E daqui a 10 anos também. Quem não tem caixa, não tem como formar caixa, está ferrado. Entendeu? Não tem como sobreviver se você não tem caixa ou não tem um balanço suficientemente bom, com um planejamento suficientemente bom para você ir no banco e conseguir dinheiro numa taxa razoável. Sem dinheiro, a empresa nenhuma sobrevive. Sem dinheiro ou capacidade de alavancar. Então, uma vertente era essa, trazer o balanço para a razoabilidade. Outra vertente era nunca mais depender de uma marca internacional. A Alpargatas estava quebrando naquela época porque dependia de uma grande marca internacional, muito ética, correta, como é até hoje. E encerrou o contrato com a Alpargatas como deveria encerrar, só que a Alpargatas não estava preparada para isso e o resultado foi uma catástrofe. E aí o nosso presidente do conselho na época falou, olha, eu quero que a Alpargatas nunca mais dependa de uma marca internacional. Então, isso foi o estupim, foi a ignição para a gente começar a fazer Havaianas, que era uma marca que vendia 20 milhões de pares por ano. Agora está chegando, vai custar 280, 300 milhões de pares por ano. Fora o valor agregado, né? Era um modelo só, hoje são em torno de 120 modelos. Então, essas foram duas grandes transformações, a transformação do resultado, do balanço, da credibilidade da companhia e, por outro lado, a criação de uma marca. E aí a gente criou em 4 degraus, é uma história longa, eu não vou contar que gosto, não estica demais essa apresentação. Então, essas são assim, as grandes passagens, né? A marca Havaianas e, obviamente, outras marcas da empresa também. Mas é isso. Com certeza essa experiência vai ajudar a gente aqui a entender, inclusive, como enfrentar essa pandemia, viu, Márcio? Muito bem explicado por você, essas crises todas e como é que elas nos afetam. Bom, eu vou começar aqui com a Ilka, né? Perguntando para ela, né? Uma vez que o nosso tema de hoje é a transformação para o varejo pós-Covid, eu queria saber um pouco da Ilka, que ela falasse da visão dela, pessoal e empresarial, sobre essa transformação em canais, principalmente no digital. Uma ênfase, obviamente, especial no segmento de atuação dela, que é eletromóveis, e também os impactos disso no mercado. Você pode falar um pouco para a gente, Ilka, sobre como é que você está vendo essa transformação nos canais e especialmente no digital? Legal. A gente está vivendo uma situação ímpar, né, como sociedade, mas eu acho que tem alguns pré-requisitos para determinadas organizações abraçarem, aproveitarem, surfarem e se transformarem, né? E isso... alguns vão aproveitar, se fortalecer, outros vão estagnar e alguns, infelizmente, talvez fechem as portas, né? Eu estou 100% de acordo que caixa, geração de caixa é motor, né? Mas tem outros elementos que a vida me ensinou aí que fazem parte de qualquer organização e que serve muito para esse momento também,
eu resumo assim em passos para uma transformação digital. E o que a gente está vivendo é o momento perfeito para isso. Então, eu costumo dizer que assim, não exatamente numa ordem, né? Isso não é uma ordem, mas assim, senso de propósito, né? Os colaboradores precisam ter senso de propósito. Você precisa conseguir colocar na organização o que cada colaborador ali, o que os move, o que faz acordar de manhã, né? Não é a receita, não é o faturamento, né? Tem aí livros que falam sobre isso, né? Organizações exponenciais, que fala lá do propósito transformador massivo, né? Então, assim, o que os colaboradores dessa organização, por que eles acordam de manhã, né? Porque o motivo pelo qual você faz as coisas. Outra coisa que é muito forte para mim é a mentalidade de crescimento, né? Então, as pessoas dentro da organização, elas têm que ser estimuladas para ter mentalidade de crescimento. Então, você tem ali também um livro maravilhoso da Carol Dweck, Mindset, que é uma mentalidade de crescimento, né? Mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Mindset fixo você fica estagnado, você não sabe para onde ir, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, não consigo ver outra saída, isso não é para mim. Mindset de crescimento, eu não sei ainda, eu vou aprender, eu estou no processo, eu vou sair do outro lado, eu vou focar, vou me reinventar. Então, ter essa mentalidade de crescimento na organização também, isso é uma coisa que vem do topo, né, para baixo, né, instituir isso é extremamente valioso, né, dentro de uma organização. Um outro ponto que eu vejo que é crucial é ter uma cultura digital, né? Então, cultura muito hierárquica, com muitas caixinhas, onde tudo precisa de uma aprovação, tudo precisa subir, a organização fica rígida, fica sem velocidade, times ficam sem poder de tomada de decisão. Então, cultura digital, onde todo mundo tem os seus objetivos e resultados chaves, né, os famosos OKRs, onde todo mundo tem muita consciência do que precisa fazer e tem autonomia para fazer e tem os meios para fazer e a empresa é organizada de forma a dar fluxos de autonomia e para as pessoas pensarem, né, onde empodera os colaboradores, né, não ter aquelas vacas sagradas, né, que é assim, puxa, sem essa pessoa aqui, o que eu faço? Não, o time tem que dar, tem que ser muito bem capacitado, né, para você ter a agilidade que você precisa, né? Então aí entra todos os métodos ágeis, tal, que é uma moda, mas assim, quem conseguir abraçar esse tipo de cultura digital de organização, metodologias ágeis, vai ver a diferença. Eu vi a diferença na prática, eu vivi essa transformação e isso realmente é antes e depois, assim. Isso tudo muito conectado com um próximo ponto, que é a cultura de dados, né? A gente vive num universo onde a gente tem dados à disposição como nunca antes na história, né? O Canatella, que aí está desde o começo do mundo da internet, sabe muito bem que assim, como a gente tem um nível de informação hoje nunca antes visto. Só que tirar proveito disso também é um desafio. Então, ter uma cultura de dados, onde os dados não sejam na mão de poucos, aquela coisa também clássica, né, de que informação é poder. Sim, informação é poder, mas não só lá no topo da cadeia. Informação é poder para todo mundo, disseminado na companhia, com pessoas que saibam tomar decisão em cima de dados, fatos e também ali nas suas vivências, né? Também não pode ser tudo tão só na ponta do Excel, né? Tem também que estimular ali os talentos individuais, mas organizar a empresa para ter uma cultura de dados e estimular que isso esteja realmente cascateado para todos os níveis, literalmente é um ponto extremamente importante para quem precisa se reinventar. E por último, mas não menos importante, na verdade, é a centralidade no cliente, né? Tudo que a gente faz dentro de uma organização tem que estar com o viés do cliente, tem que pensar em como aquele cliente vai ter a sua vida melhorada, a sua jornada melhorada, o seu produto entregue mais rápido,
Se você ficar olhando para dentro da empresa e para os seus indicadores com um viés para o umbigo da empresa, fatalmente você vai estar penalizando o seu cliente em alguma jornada e o seu concorrente não estará fazendo isso. Logo, você vai perder. As pessoas cada vez estão com menos tolerância a erro, os serviços estão ficando cada vez melhores, mesmo num país todo cheio de jabuticabas que é o Brasil, os serviços estão ficando cada vez melhores, as soluções cada vez melhores. Então, se você não fazer esse shift aí de ter incutido na organização a mentalidade de centralidade no cliente, resolver problema do cliente, fatalmente você vai perder competitividade. Então, eu gosto de fazer esse resumo são 5 caixinhas que a vida me ensinou que são essenciais para uma companhia passar por uma transformação digital. E eu vejo que agora é o momento que ou vai ou racha. Então, é um pouco isso que eu vejo, assim, que eu entendo que é o momento de abraçar. Muito bom, muito bom. Eu fico imaginando, e a gente vê isso toda hora, o quanto essa cultura digital, de uma certa forma, tão importante, ainda mais agora, nesses momentos, e já vem sendo há muito tempo, ela se confronta, de uma certa forma, com as culturas tradicionais de muitas empresas. Eu tenho certeza que esse é um debate longo e como é que isso se equilibra é muito interessante. Agora, eu queria ouvir um pouco do Canatella, falando um pouco dessa transformação como um todo, e sei que isso é uma jornada, que a transformação ela não tem um começo, meio e fim, no sentido que ela é bastante longa, mas eu queria que o Canatella, que criou um site que é praticamente uma plataforma de receita, de conteúdo, enfim, de informação. Como é que isso tudo, como é que isso pode, de uma certa maneira, Canatella, fazer para que esse valor que o digital entrega seja percebido, especialmente na loja, no chão de loja? Como é que une essas duas pontas? Queria que você falasse um pouco disso para a gente, acho que isso é um mega desafio, e também falasse um pouco de dados, como é que você se orienta a partir desses dados gerados no online, que podem aí influenciar o físico. Conta para a gente. Primeiro eu quero lembrar que, além de pai do Enzo e do Miguel, eu sou marido da Priscila, senão eu morro. Fiz minha apresentação e não falei. Da Pri. Beijo, Pri. Ela está em algum lugar do escritório, que é esse meu headquarter aqui. Que eu criei a startup num quarto, né? Eu voltei para ele. Olha que interessante. 22 anos depois. Mas vamos voltar à sua pergunta, que ela é pertinente, porque, no fundo, nós sempre tivemos em 2 lugares nos últimos anos. Considerando que Cybercook, o site www.cybercook.br, esquece app, né? Que app tem uma fluidez absurda. Num país onde o deck, para você manter um app, tem que ter constância diária. Você tem que ter uma motivação diária para a pessoa ter você lá, né? Então, a gente está concentrado em mobile site, www.cybercook.br. A gente já estava na loja, porque 92% hoje dos acessos do Cybercook, eles são mobile. Né? A gente vive alguns dramas atrás, alguns exercícios atrás. Por quê? Porque a gente migrou para o mobile, porque o consumidor quis migrar para o mobile. Porque ele usava o Cybercook em 2 momentos. Quando ele cozinhava, primeiro que ele não levava o PC dele, né, aquele computador com a torre, monitor para a cozinha. Aí veio o notebook, né, os varejistas venderam, ficaram brigando o preço, né, Milka? Aí tal, e não levava tudo isso para a cozinha, né? Nem o tablet e tal, o Xing Ling e tal, não fizeram tudo isso. E depois eles levaram aquele aparelhinho para cozinhar. Então, a gente estava na cozinha e dentro da loja, sim, senhor. Quando a pessoa ia consultar o que ele precisava levar. A carcaça do frango. Nós falávamos em capelete. Antes de haver um capelete em Brodo hoje à noite, está friozinho, pelo menos em São Paulo. Tem gente do Brasil inteiro.
carcaça de frango, uma cenoura, pega o salsão, joga hoje à noite, pega o capelete, procura no Cybercook, capelete em brodo e façam hoje à noite. Então, nós já estávamos dentro da loja, por isso que a nossa audiência é mobile, ok? Então, dados, ele é extremamente importante nessa jornada que envolve pessoas, né? Tem uma questão importante, é que, querendo ou não, o digital já estava na experiência que é física. Eu tendo a ser uma pessoa digital pela essência da minha nascença, né? E a única coisa que eu miseravelmente fiz fora do digital foi editar um livro, que foi um livro de Dona Ofélia Annunziato, a rainha da TV brasileira, na Rede Bandeirante, a qual eu tenho muito orgulho, com a Publifolha. Foi um livro de muito sucesso. Eu não a conheci, mas o neto dela foi chefe do Cybercook, Rodrigo Annunziato, e foi um dos meus maiores orgulhos editar uma pessoa que ganhou o Prêmio Jabuti de literatura e tal. Mas a minha vida é dentro do digital, e eu sempre brinco que eu sou Cybercook, mas agora eu quero que o Geraldo Monteiro, o nosso grande Geraldão no Carrefour, o diretor de operações do Hiper, me ajude a ser Store Cook, e cada vez mais eu tenho sido Store Cook no Carrefour. Então, eu acredito muito mais que digital é uma habilidade e que digital não é um canal. Ele permeia a nossa necessidade de vender. E não importa aonde é a abordagem. Então, a abordagem é uma abordagem omni. E, por um acaso, ela será digital. E, por um acaso, ela irá através de uma loja. Anteriormente, na história do retail, ela foi através de um catálogo da Sears, por exemplo. Se a gente for pensar em loja, né, Manuel? O Manuel deve entender essa história de cabo a rabo muito mais do que eu, Ilka, que somos os trainees aqui, se a gente pensar na nossa idade junta, né? Perto da experiência dessas caras que construíram o retail do ponto de vista histórico. A Ilka muito mais do que eu. Então, e dados? Dados, outro dia eu falei assim, dado é petróleo, não preciso falar para um executivo como o Márcio, né, que sabe que no final, bottom line, o que ele diz sobre as questões financeiras, no final é bottom line, e aí o mercado é cruel, você precisa fazer turnaround da coisa, e existe um número lá que é o que vai acusar, por isso que ele tem a coragem de dizer, eu estou falando um dado público, e é esse dado que vai permear aquilo que vai me mostrar minha eficiência ou não. O acontece que alguns dados que eram dados desses consumidores, ou da minha eficiência de supply, ou da minha eficiência de como eu abordava esse cliente, eles não eram apurados ou trabalhados em sua eficiência. E aí também vem a nossa confusão, porque eles expõem eventualmente a nossa ineficiência. E expor a nossa ineficiência é também trabalhar com os nossos medos, ou com a nossa ignorância. E a gente tende a não querer que nós exponhamos as nossas ignorâncias. Então, a gente começa a se confundir. A gente começa a dizer, por exemplo, que nós temos que ser uma empresa data-driven. E aí vem o auto-engano. Vamos ser data-driven. Pois, nós não somos nem data-informed, que é a primeira fase de uma empresa, no pré-primário de uma empresa que tem que ser data. Nós não somos nem data inspired e queremos ser data driven. Vem lá uma consultoria, vem lá um papa, um revolucionário, um transformador e diz para a empresa, seremos data driven. E aí a empresa sai toda sendo data driven, vai a contabilidade, vai a inovação, vai o Reddit. Então, assim, cria uma grande confusão. A coisa é um pouco mais simples. As startups agem um pouco mais simples, elas têm escassez, não têm dinheiro, elas têm um pouco mais inspiração, mais transpiração, e por isso elas se movimentam mais rápido, elas revolucionam mais rápido, elas são adquiridas pelas big players, os big players tentam manter elas, tentam deixar os canatelas nelas e tentam pegar esses processos e incorporar esses processos e sim conseguir fazer o que é a próxima fase, que é o não turnaround financeiro, que é o que o Márcio
tem brilhantemente feito na carreira dele, que é o turnaround de modelo, que é o turnaround de mercado, que é aquele que tem feito as empresas transporem a transformação que faz elas se manterem no jogo, porque senão é fail. E aí a gente tem vindo as histórias que têm feito essas empresas despencarem na oportunidade de continuarem permeando a sua história. Boa, Canatella, eu acho que você tocou num complemento importante que a Ilka fez essa introdução, muito boa. E já que você tocou o nome do Márcio, vou passar a bola para o Márcio. Eu acho que o Márcio, com essa visão até mais ampla em relação ao mundo do varejo tradicional e depois passando por todas essas transformações, queria, Márcio, que você complementasse e desse essa sua visão, pelo que eu conheço, é bem pragmática muitas das vezes, e fazendo esse contraponto, porque aí depois a gente vai jogar o Manuel nessa bola aí também, porque a gente tem que ver como que o ponto físico começa entender essas transformações que está acontecendo de forma muito rápida, mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver no modelo mais leve, mais bacana dentro de uma loja. Então vamos lá, Márcio, conta um pouquinho para nós isso, por favor. Está sem áudio, Márcio? Sim. Estão ouvindo agora, não? Fui falar, estava aparecendo um sinalzinho vermelho, acho que estava assim, falando para mim mesmo. Bem, só uma pequena correção, eu me lembrei quando você me apresentou, falou que eu sou presidente do conselho da Apvida. Na verdade, eu sou conselheiro da Apvida, responsável pela área de estratégia, de pessoas e de marketing. Eu sou presidente do conselho da CEMIG, que são as Centrais Elétricas de Minas Gerais, desde a eleição do Partido Novo, tentando entrar numa militância política aí, que é uma coisa que eu acho que é bacana tentar ajudar. E também sou conselheiro da Centauro, trabalho para empresas como Baldu, Martins, Mantiqueira, enfim, tem uma série de trabalhos que eu venho fazendo aí. Não queria fazer nada, mas, enfim, acabo tendo que fazer algumas coisas ainda. Mas, voltando à questão que você coloca, eu penso assim, tem um lado do pragmatismo e tem um lado mais assim do romance, né, onde você consegue fazer as coisas de maneira mais cadenciada. Eu acho que o prazer da vida está no romance, não está no pragmatismo, mas não existe vida sem pragmatismo, tem que ter as duas coisas. Então, no momento como nós estamos vivendo agora, com empresas fechadas, varejo, a maior parte das lojas fechadas, um foco grande no digital, o Alexandre falou muito bem dessa questão, concordo plenamente. Eu acho assim que você não consegue ensinar a nadar o cara que está afogando, entendeu? Ele não vai aprender a nadar. Você pode tentar ensinar, não vai aprender. Primeiro você tem que tirar ele do afogamento, botar na areia, na praia, cabeça para baixo, respiração boca a boca e tal, ali e tal. O cara ficou bem, aí no dia seguinte você ensina ele a nadar, para ele nunca mais afogar. Então, eu acho que a gente está num momento assim de afogamento, entendeu? Assim, as empresas num sufoco danado, planos de longo prazo, às vezes não destruídos, mas postergados, assim, coisas relevantes sendo feitas nesse momento. E, para mim, eu acho assim, que a grande diferença que faz as outras, né, que é a rainha das diferenças, ou o rei das diferenças todas, é gente. Eu acho que se você contratar gente medíocre, a sua empresa ela não tem nenhum risco de dar certo. Ela não corre risco de funcionar. Ela vai ser medíocre. Se você contratar gente brilhante, você tem risco de dar certo. Pode ser até que dê errado, mas tem chance de dar certo. Então, na minha vida, eu dividi a minha agenda. Assim, eu sempre, na minha vida, não tinha tudo digital, né, Alexandre? Como você falou, no começo, ainda tem mania dos meus cadernos ainda. Então, obrigado, meu irmão. Na minha vida, eu tinha tenho até o último está aqui em cima guardado aqui, os últimos 4 cadernos de 4 cores diferentes. Um caderno azul, onde eu anotava tudo que é visão estratégica, para olhar bem longo prazo. Que mercado eu vou entrar, que mercado eu vou sair, que produto vou lançar, quais são as categorias, como que eu vou abordar os clientes, como é que seria abordado pelos fornecedores, como produzir processos e tal. Tudo que é longo prazo anotava no caderno azul. Tudo que era relativo a gente, anotava no meu caderno verde. Tem que entrevistar, tem que contratar, tem que demitir, tem que trabalhar, tem que bababá, caderno verde. Tudo que eram coisas urgentes que eu não posso desmarcar, tem que publicar balanço, caderno vermelho. Tudo que é minha agenda pessoal no caderno branco. Então, o meu ideal era assim, 40% do meu tempo no caderno azul, que é o de futuro, 40% do meu tempo no caderno verde, que é o de gente, 10% do meu tempo para coisas urgentes, 10% do meu tempo para mim. É óbvio que eu nunca consegui fazer isso. A hora que eu somava, dava tudo errado, o urgente superava, o branco, que era o meu, ficava no zero, sabe? Mas por que é bom isso?
porque eu sempre sentia que eu estava devendo. Quando você sente que você está devendo, e se você for um sujeito minimamente honesto, você fala assim, eu quero pagar minha dívida. E se você não for, você fala, deixa que o avalista paga, né? O problema é do avalista e do credor. Mas quando você não quer chamar o avalista, você está devendo, então eu preciso pagar. E aí você tem que abrir mão de certas coisas. É bíblico, né? Está escrito na Bíblia assim, tudo não terás. Eu não sou nada, não tenho religião nada, mas eu acho essa frase o máximo, assim, tudo não terás. Está lá em Gênesis, lá quando começou, lá segundo a Bíblia, né? Quando começou o mundo. Eu não acredito nada disso, só para dizer, mas é bacana ler. Então, assim, se tudo não terás, o que você vai ter? Você tem que ter as coisas melhores. Para que você não vai ter tudo e vai escolher ter as piores? Tem que ter as melhores, seja gente melhor, seja emprego melhor, seja mais feliz. Deixa para não ter as coisas que você não quer, né? Fazer uma relação clara. Quais são as coisas que eu prezo, eu quero ter, as coisas que eu desprezo, eu deixo para alguém ter. Deixa alguém fazer isso, entendeu? E não tem jeito, sabe assim, é como você marcar reunião com gente chata. Tem gente chata. Quando você marca para um ano depois. Sabe o que acontece? O ano chega, você tem que fazer reunião. Então não adianta você empurrar com a barriga. As coisas acontecem, entendeu? E tem que acontecer. Muito bem. Para levar essa questão de gente a sério, que eu acho, Alexandre, que o que você falou é fundamental, com o que eu concordo 100%, mas você é um cara brilhante, aí com uma pessoa brilhante, uma mulher brilhante, quer dizer, então, assim, é porque vocês são pessoas brilhantes, fizeram coisas bacanas, porque se não fosse, não faria. Então, como é que você contrata a gente? Aí eu criei na Alpargatas assim, um triângulo, assim, e dividi o triângulo em três pedaços. Assim. A parte de baixo eu chamo assim, utilidade. Isso eu fiz com um amigo meu chamado Saulo Cansado Ribeiro. A parte de baixo do triângulo eu chamo assim, utilidade. O que é utilidade? A gente é o tempo todo usado pela empresa, a empresa nos usa o tempo todo. Não tem jeito, nós somos números. Ah, não, eu vi o livro que você citou, eu entendo a opinião do autor do livro. A minha opinião é assim, a gente é um número, você tem que fazer, você tem que enxergar, você tem que se inspirar. Até a própria condição do livro que você citou, não me lembro agora o nome, é também um número. Olha, eu tenho que fazer com que você chegue no seu trabalho feliz. Por quê? Porque feliz você produz, infeliz você não produz. Então, assim, você é um número, é melhor que você produza feliz, porque infeliz você produz menos. Então, a gente tem essa base que eu chamo assim de utilidade. O que é utilidade? Eu nunca chamei na Alpargatas de empregado de colaborador, porque para mim não é colaborador. Se um dia eu fosse trabalhar numa empresa e dissesse, mas você é um colaborador, eu ia embora na hora. Eu não sou colaborador, não quero colaborar. É que eu sou empregado. Porque no dia que eu for demitido, eu não vou ser descolaborador, eu vou ser desempregado. Então, assim, se quando você está empregado, você não quer ser o que você é, que é empregado, por que quando você está trabalhando, você não quer ser empregado, quer ser colaborador? Mas que diabo é isso? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender a coisa assim na realidade, entendeu? As coisas como elas são e não como elas gostariam que fosse, né? Senão o verbo fica no futuro do pretérito, é a coisa mais fácil. Eu gostaria, eu faria, eu andaria, eu passearia, eu viajaria, eu iria, eu comeria, eu jantaria, né? Não faz porra nenhuma, você fica falando no futuro do pretérito. Então, eu acho que assim, ao tratar as coisas como elas são, você dá às pessoas uma noção clara, um senso exato, que elas são muito importantes, que elas têm que produzir. E que você também é muito importante, que você tem que ir ali cuidar. E cuidar das pessoas e fazer com que aquilo antes, que é importante. A segunda parte do triângulo, eu falei que era um triângulo com 3 barras, né? A primeira, então, utilidade. A segunda, eu chamo do poder. O poder é muito difícil, ter poder não é fácil. O poder é difícil, você tem que tomar decisões, tem que abandonar decisões, você tem que escolher coisas que você faz, tem que escolher coisas que você não faz, você tem que decidir estrategicamente, tem que decidir no caixa, tem que decidir em cima de gente. Então, assim, o exemplo mais prático que eu vejo assim, é aquele filho que, quando passa no vestibular, fala para o pai assim, papai, passei no vestibular, você me dá um carro? Aí o bobão vai lá e dá o carro. O que acontece? O filho queria fumar maconha e tomar cerveja na porta da faculdade de carro, não queria estudar. Porque estudar não tem que ganhar carro, é obrigação dele, entendeu? Tem que estudar sem ganhar absolutamente nada. E tem que passar em faculdade de ponta, e ponto, não tem conversa, entendeu? Aí, às vezes, o pai faz o contrário. Ô filho, se você passar na faculdade, eu te dou um carro. Aí o cara estuda, passa, ganha o carro e não faz mais nada. Vira um aluno medíocre, futuramente um profissional medíocre. Nenhum deles está nessa live aqui, provavelmente, porque não foi por aí, entendeu? Então, o poder do pai de ter o dinheiro, o poder do filho de ter a satisfação do pai de ter passado no vestibular e ganhar o carro, pode ser usado dos dois lados. O pai tem o dinheiro, ele usa o poder do dinheiro para o filho passar no vestibular e dar o carro. A felicidade dele é o filho passar. Passa naquela faculdade, a minha namorada que fala assim, tem faculdade que o maior risco que você corre é ser atropelado atravessando a rua para fazer o vestibular. Porque você vai passar, vai mesmo, não tem jeito. Você vai entrar e vai passar. Então, se você não morrer atropelado indo fazer o vestibular, com certeza você vai passar. Então, aí passa e fica lá. E, por outro lado, se o aluno quer, se o filho quer chantagear o pai, fala, me dá um carro que eu passo. O pai dá o carro, ele passa. Então, o poder, ele existe na empresa, existe na vida pessoal. Agora, o topo do triângulo, então, aí que está a vida.
Então, assim, baixa utilidade, no meio poder, no topo o que tem? No topo tem um romance. Quer coisa melhor que o romance? Não tem jeito de ter nada melhor que o romance. Seja o romance em casa, com a família, com os pais, com a mulher, com o namorado, com quem for, quer que seja, com filhos. É uma delícia isso. Seja o romance na empresa, assim. Eu trabalho e nem sei que estou trabalhando, porque eu estou de férias. E eu estou de férias, nem sei que estou de férias, porque eu também estou trabalhando. Então, assim, você nem percebe. Você chega, você trabalha, não sabe a hora que entrou, que saiu, porque a coisa fica tão bacana de você fazer. Você curte tanto o que você faz, que você consegue com que essas pessoas, de fato, entendam como você procede e elas também acabam sendo assim. Então, para mim, a principal coisa que eu sempre procuro na empresa, ainda que minha agendinha de 4 coisas nunca tenha sido cumprida, foi sempre um foco grande em gente, entendendo que as pessoas têm que ter uma utilidade na empresa, e elas serão um número, assim como eu também sou um número, entendendo que tem uma estrutura de poder na empresa, seja o poder hierárquico, seja o poder dos projetos, seja o poder das decisões, e entendendo que se essa pessoa não curtir a empresa, ela vai mudar de emprego na primeira proposta que tiver. Porque imagina, se ela não tiver nenhum romance com a empresa, mas ela está passando fome, o que ela faz? Ela pega qualquer emprego. Ela vai e fica lá, porque ela é um número, estou trabalhando, ganhando dinheiro e fica no poder. O poder é esse aqui. Romance zero, não está nem para a empresa, entendeu? Então, a primeira oportunidade de emprego que ela faz, vou embora, vou para um emprego melhor. É o casamento que dá errado. O cara está casado ali porque tem filho, tem a casa e tal, aí tem o poder ali, porque se separar tem que dividir o salário pela metade, tem que pagar a pensão, ou a mulher, né? Então, o romance está zero, não suporta mais aquela relação, está horrível, está chata. Mas por que ela não vai embora? Porque está baseada no poder e na utilidade, romance zero. A vida assim é uma merda, entendeu? Não tem graça nenhuma. Então, assim, o ideal é que esse triângulo estando assim, que a basezinha de utilidade seja desse tamanho, a basezinha de poder seja desse tamanho e a base de romance seja um palmo, assim, aquele romanção em cima. Aí eu acho que você consegue fazer com que as empresas progridam, as pessoas progridam, com que as pessoas sejam felizes. E como é que você consegue ter romance na empresa? Aí é uma outra conversa, aí é um papo longo, mas assim, é desde condições legais para o cara trabalhar, passando por existir projetos que as pessoas se adequam. A pior coisa é a pessoa certa no lugar errado, a pessoa preparada, muita gente fazendo coisa errada. Não dá certo, entendeu? Então, se alocar as pessoas fazendo coisas bacanas, coisas que deem resultado, dando às pessoas chance de contar o que elas fazem para a empresa e na empresa. Assim, tem uma série de coisas legais que se pode fazer na empresa, que eu acho que fazem com que elas fiquem muito tempo. Então, essa é a minha visão. A gente está num momento muito difícil, no momento difícil que nós estamos hoje, o principal dever é não morrer, em outras palavras, não deixar a empresa quebrar, aquelas que estão em dificuldade, aquelas que não estão, é a oportunidade de crescer, de evoluir, de sair na frente, aquelas que estão em dificuldade, a oportunidade é dar lucro, não pode dar prejuízo, é de botar o balanço estruturado, de fazer a companhia andar, e para isso, em minha opinião, somando ao que foi falado pela Ailton e pelo Alexandre, eu diria assim, gente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, gente. Terceira regra, em caso de dúvida, volte à primeira. Gente, tá certo? E aí você talvez conseguisse fazer andar. Esses são os meus comentários aí sobre esse ponto. Márcio, muito bom. Adorei os 4 caderninhos. Já anotei aqui no meu único que eu vou dividir em 4. Que aí pelo menos eu me organizo melhor. Hoje o Alexandre te ajuda a fazer uma agenda eletrônica, ele faz, vai dar até o tempo já somado e tal. Eu vou fazer um comentário aqui que é absurdo. Ele fez a Agile e não sabe, viu? A Agile é isso, não é é isso aí, ele fez. Super, super. Ô, Manuel, vou pegar esse gancho, estava querendo te colocar na conversa já para falar da loja, mas vou pegar esse gancho do romance que o Márcio colocou, e você publicou essa semana um paper que você estava dando algumas dicas, né? Uns 10 dicas para aquele varejo alto astral pós-Covid. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa ponta aí desse triângulo que o Márcio coloca aqui para a gente. Conta para nós, Manuel, por favor. Eu acho muito legal essa história toda, né? O professor Márcio já me ensinou tanta coisa, me aturou tanto tempo na vida. E assim, sempre. Eu queria só começar um pouco, Ale. O Márcio falou a história de não querer ensinar a nadar o cara que está se afogando, né? Eu acho que essa metáfora é sensacional, né? Porque hoje tudo que a gente ouve são medidas sanitárias, novas regras, como é que a gente deve fazer para voltar ao varejo, né? E é interessante, porque se eu perguntar para todo mundo, você acha que a humanidade precisa construir ou destruir muros? 100% das pessoas vão falar, não, a humanidade precisa destruir muros.
Nós estamos precisando de destruir muros. E o que é que o Covid provoca, né? Essa tremenda infelicidade pela qual nós estamos passando? A construção de muros ou a destruição de muros? É óbvio que é a construção de muros, né? O exemplo recente, eu acho muito fácil a gente lembrar, todos nós vivemos o 9/11, né? O que é a experiência de viajar de avião depois daquele acidente terrível das torres de Nova York, né? O processo só foi ficando mais complicado, mais regulamentado, mais cheio de normas, mais cheio de regras, mais cheio de portões, mais cheio de etiquetas, né? E tudo isso veio em benefício ou em detrimento da indústria da aviação? Veio em detrimento da indústria da aviação, né? Viajar hoje é um saco, quer dizer, a gente imagina, não, eu vou para Miami, né? Cara, eu vou ficar 1h30 esperando para passar aqui em São Paulo, mais 1h30 lá. O voo é um voo todo regulado. Quer dizer, tudo isso vem em detrimento da experiência. Então, eu acho que um momento como esse é um momento no qual a gente não pode querer ensinar o cara que está se afogando a nadar. Eu acho que a gente tem que respirar fundo, prestar bem atenção no que está acontecendo, mas entender que o processo de varejo é um processo de encantamento, né? É o romance. O que é que a FAO faz, né? O que é a nossa preocupação diária dentro da empresa? Como eu vou conquistar o consumidor? Como eu vou chamar a atenção dele? Como, chamando a atenção, eu vou passar uma imagem positiva, eu vou criar alguma forma de impacto que vai fazer com que haja um match, né, para usar uma palavra da moda aí, entre a expectativa do consumidor e a minha proposta como varejista, né? Depois disso, como é que eu vou traduzir essa imagem, né, para esse meu consumidor, para que ele entenda qual é o meu posicionamento, qual é a minha proposta de marca, qual é o propósito da minha empresa, né? O que eu vendo, como eu me relaciono, como é a minha proposta para preencher todas aquelas interrogações que vêm na cabeça da gente quando a gente quer comprar alguma coisa, né? Como é que eu declaro o meu amor por essa pessoa, né? Como é que eu falo para esse consumidor, cara, eu fiz essa loja para você, você tem tudo a ver comigo, olha como a minha proposta é aderente às tuas expectativas e às tuas necessidades, né? A pessoa entrando, ela ficar maravilhada com a experiência, ela conduzir toda a sua jornada a partir desse processo de uma maneira produtiva, né? O varejo assumindo a sua função didática, a sua função de encantamento, né? Convidar o público a interagir com a mercadoria, né? Com os produtos que a gente está oferecendo, né? Da maneira mais produtiva possível, com auxílio de tecnologia, com auxílio de gente, num processo de autosserviço, fazer com que haja esse relacionamento que vai fazendo com que a gente vá descortinando, né, revelando situações positivas a cada passo. E para que, finalmente, se tudo der certo, isso se realize numa compra, né? Ou, se não se realizar na compra, minimamente que a pessoa saia da nossa loja convencida de que ela fez uma experiência agradável, de que aquela marca é uma marca interessante, que aquilo pode passar para o portfólio de marcas que ela vai adotar como dela, né? Que aquela loja vai entrar no seu processo de destino preferencial, para que a próxima vez que eu vá no shopping de novo, eu inclua essa loja no meu roteiro, né, de caminhada. Então, o processo de varejo é todo voltado para esse sentido, né? Para esse processo de encantamento. A gente precisa de alto astral para comprar. Quando eu estou deprimido, quando eu estou para baixo, eu não imagino ir para o shopping center, né? Eu vou para o shopping center celebrar, eu vou para o shopping center fazer uma coisa muito bacana, né? Realizar um desejo meu, né? Não vou realizar uma necessidade. Então, por isso que a gente publicou o white paper lá do Alto Astral, né?
porque a gente acha que a preocupação do varejista, nesse momento, tem que ser não em dar uma bula de remédio para cada consumidor que vai entrar na sua loja, né? Gente, o que é um cardápio bacana, né? Um cardápio bacana é aquele que fala que o hambúrguer é feito com um blend dos melhores cortes de um gado especial que sempre foi muito bem tratado, né? Com um queijo, não sei o quê, com o ketchup que tem um aroma de, né? Aí o Alexandre vai pirando na história, tal, né? Mas eu não falo que o hambúrguer é dietético, é isso, é aquilo, tal. Isso aí é uma coisa broxante, né? Não é, eu duvido que a operação de varejo de alimentação mais bem-sucedida do mundo faça alguma coisa que vai ser um manual de normas para consumir um hambúrguer, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o brasileiro já é um povo hipocondríaco por natureza, né? Todos nós já somos meio hipocondríacos, né? Então, a gente ficar enfatizando todas essas questões sanitárias que são necessárias, né? Eu acho que só lembra a gente, só vai recordar, só vai provocar associações que não são associações bacanas. Óbvio que quando a gente fala da transformação do varejo pós-pandemia, nós temos que ter inúmeras preocupações, né? A preocupação principal no sentido de atualização do ponto de venda físico será as possibilidades da gente integrar essas nossas atitudes digitais, né? Como é que a gente faz, como é que a gente viabiliza isso? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje eu só ouço discussões, a maioria das lives que eu vejo, eu vejo as pessoas, parece que estão querendo ensinar a gente a normas de higiene, né? Gente, é tão óbvio quanto escovar o dente, né? Eu não vou ensinar ninguém a escovar o dente, eu não vou ensinar ninguém a passar álcool na mão, né? A lavar as mãos, passar álcool na mão, não precisa ensinar isso para as pessoas, né? Não é aí que deveria estar o foco. Eu acho que a gente está querendo ensinar o cara que está se afogando lá. Olha, não, peraí, respira fundo, aí você, primeiro um braço, depois bate a perna, né? Eu acho que essa metáfora do Márcio foi muito legal e acho que é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter com a loja hoje, né? Olhar muito para essa questão do que fazer, como fazer, que mercadoria apresentar, que mensagem levar. Sugiro a vocês que dêem um Google vitrine Louis Vuitton, né? A vitrine da Louis Vuitton na pós-pandemia é maravilhosa, fala exatamente disso com uma série de desenhos infantis, né? Então, eu acho que a nossa criatividade tem que estar orientada para aí também, né? Para ver que passos nós vamos dar em direção a retomar o varejo como um destino de prazer, de celebração, de encantamento para as pessoas que amam e prestigiam as nossas marcas. Obrigado, Manuel. Está chegando aqui várias perguntas do público, da audiência. Eu vou puxar aqui o Márcio, tentando juntar algumas perguntas que estão aparecendo, junto com a minha também. Márcio, nessa quarta-feira, dia 27 passada, na Assembleia Anual de Acionistas da Amazon, o nosso querido amigo Jeff Bezos resumiu sua visão para a próxima década da empresa. Ele fala o seguinte, abre aspas, eu sempre incentivo as pessoas quando pensam em 10 anos e fazendo a pergunta, o que não vai mudar? Afirmou o empresário, né? Ou seja, uma visão bem realista, muito parecida com a sua, de uma certa maneira. E eu queria aproveitar, então, um pouco da sua senioridade, da sua experiência, já ter atuado em momentos dificílimos, inclusive como membro de conselho, né, de administração. A gente sabe que é um lugar onde se tomam todas as decisões estratégicas de um negócio, né? Eu queria saber o seguinte de você, como é que fica a questão da gestão de longo prazo dos negócios, né? Como é que fica o planejamento 3 a 5 anos? Morreu, Márcio?
E as metas contratadas, né, para os planos de incentivo, curto prazo, longo prazo, como é que fica tudo isso, Márcio? Passa para a gente um pouco desse seu realismo. Olha, Manuel, adorei umas coisas que você falou, depois eu ligo para você para explorar mais aqui entre nós, só para deixar anotado aí, está aqui no meu caderninho. Eu acho, Jean, que é o seguinte, essa história de você pensar o longo prazo isoladamente, como falou o Jeff Bezos, eu acho que é um exercício fundamental, porque quando você pensa o longo prazo, ser baseado, lastreado no curto prazo, necessariamente a sua mentalidade ela fica cerceada, entendeu? Ela fica cerceada pelas dificuldades atuais, você não consegue voar, você não consegue ter uma distância grande de raciocínio, porque está tudo cerceado. Olha, dizem, né, que o ser humano só é verdadeiramente livre quando as suas necessidades básicas estão totalmente preenchidas ou atendidas, né? Por exemplo, se eu estou louco para fazer xixi aqui, eu não sou livre, eu fico louco, não, acaba logo, pelo amor de Deus, eu estou louco, porque você não consegue, entendeu? Então, assim, se você tem as necessidades básicas preenchidas, você consegue dar um salto para o longo prazo. Eu acho que é isso mesmo, tem que parar e pensar daqui a 10 anos. Uma vez, uma pessoa me perguntou, de uma empresa, dizendo assim, Márcio, eu queria fazer uma imagem na minha empresa, uma imagem bem bacana, com aquelas coisas que não mudam, aquelas coisas imutáveis que vão ser sempre assim a vida inteira. Você podia me ajudar a pensar nisso? Eu falei assim, olha, depende, você pode pensar em coisas imutáveis do bem e do mal, que desde que existe a vida na Terra. Falei, dá um exemplo do mal. Falei, olha, é o seguinte, no dia que a onça entender a dor do coelho, ela morre de fome. Então, a onça nunca entendeu a dor do coelho e come um coelho todo dia, um bicho todo dia, porque é assim que a vida é. Eu tenho que matar o coelho, se ela não matar, ela morre, já teria sido extinta, entendeu? Eu, quando vou comer um camarão, não pergunto se ele está gostando. Vou comer um bife, não pergunto o boi se ele gostou de estar no meu prato. Você tem que fazer uma maldade, tá certo? Senão você não come o bicho. Agora, tem as coisas boas, né? E aí ele gostou do exemplo bom. Eu falei assim, olha, uma das coisas que não muda é a imagem da mãe amamentando o filho. Imagina que o primeiro filho que nasceu, ele passou por esse processo. E até hoje é igual. Não tem digital, não tem evolução, não tem nada. É sempre assim uma coisa amorosa, uma coisa romântica, uma coisa legal, que vai existir para sempre. Então, assim, há coisas que não vão mudar mesmo, entendeu? Que a gente tem que parar e pensar. Mas há coisas que necessariamente têm que mudar. Né? Tem que mudar, não tem jeito. É questão que já foi amplamente abordada inicialmente pela Ilka, depois pelo Alexandre, da digitalização, como que o mundo vai modificar. Assim, não tem como abandonar tudo isso. Agora, um ponto que eu acho muito importante é que, assim, imaginar o futuro é legal, sem estar preso ao presente, imaginar o que você pode fazer na frente legal, como é que poderá ser, são essas ideias que vão transformar o mundo, tá certo? Mas o que eu faria seriam perguntas assim para incomodar um pouco. Tem coisas que eu acho que assim, é mais sem graça, tem coisas totalmente sem graça, sem motivação, é igual dançar com a irmã. Você dançando com a irmã ali não tem graça nenhuma, só vai atrapalhar a sua vida, entendeu? Então, não adianta dançar com a irmã. Tem que desejar coisas maiores, melhores, coisas bacanas, né? Então, eu fico pensando assim, quais são as perguntas que eu faria? Eu não tenho a resposta para elas, tá? Até me incomoda não ter a resposta, mas é assim, com base naquilo que eu já faço, o que é que eu posso fazer melhor? As coisas que eu já faço, como é que eu posso transformar essas coisas para que sejam feitas ainda melhores? Quais são os instrumentos que eu tenho? Perguntas do tipo assim, como que eu torno a minha empresa uma empresa essencial para a sociedade onde eu vivo, para que todo mundo torça por mim? Você falou o Amazon. Se o Amazon acabar, a população americana vai à falência, porque eu vou ficar louco se acabar o Amazon. Imagina que acabe o Google e você volte a ter que comprar a enciclopédia Barça para você fazer procura. As pessoas vão se descabelar. Imagina que acabe o Netflix. E você vai ter que ter as videolocadoras na rua, para você entrar lá, dar um dinheiro, pega 3 filmes, devolve tal dia, não devolve, não sei o quê, blá, 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 blá. Ou seja, então, assim, há empresas que encontraram um nicho, dando um salto assim na frente e abandonaram toda a base que elas tinham para poder pensar em algo totalmente novo e ainda não pensado. Então, acho que essa crise ela traz para a gente assim, uma reflexão interessante, uma reflexão assim, as empresas que estão se dando melhor são aquelas empresas que não é aquelas que fizeram aquele cenário. Sempre quando você vai apresentar um projeto, empresa grande, fala assim, traz o cenário básico, aí você traz o cenário conservador, né, pessimista, e o cenário otimista. Você tem o básico, o conservador do meio de campo ali, aí você faz o pessimista e o otimista. Em geral, a diferença é 15% para baixo e 15% para cima. Meramente burocrático. Ninguém pensa naquilo. Você faz o seu cenário básico, torce para aquilo que você quer, faz um pouquinho abaixo do que você acha que pode ser para você ganhar parabéns no final, né? Aquele orçamento que você faz para ganhar parabéns no projeto. Então, você faz, em vez de fazer ele esticado, faz um pouquinho abaixo, depois você supera, aí você ganha parabéns, não faz o esticado virou ousado e joga para baixo.
Essas empresas estão ferradas, porque as pessoas, de fato, não pensaram. Elas foram mecânicas, elas só fizeram um número. Fizeram o básico, deram um desconto para ser o pessimista, deram uma acelerada para ser o otimista. Quem se deu bem foi quem pensou mesmo isso que você acabou de falar da Amazon. Foi o cara que parou e pensou lá, como é que é lá na frente, entendeu? Então, hoje, se eu estivesse tocando hoje uma cadeia de varejo, estaria pensando assim, a minha loja tem 40 metros quadrados, Manuel, uma loja de 40 metros quadrados deverá ter de circulação de pessoas a metade, talvez 20, talvez 15 metros quadrados. Então, eu tenho uma loja de 40 metros quadrados, tem lá 8 vendedores, um gerente, tem 9 pessoas lá dentro. Eu falo, caramba, se sobraram 20 metros quadrados para 8 pessoas lá dentro, vai dar o quê? 3, 4, 2, 3 metros para cada um circular. Aí você bota lá dentro 6, 7 clientes, vai dar 1 metro por cliente. Você acha que o cliente vai entrar nessa loja hoje? É claro que não, porque vai estar empanturrado de gente, de funcionário, vendedor, vai estar empanturrado de cliente, vai ficar um tocando no outro até que venha uma vacina, que a gente tome a vacina e se livre desse diabo, dessa doença de uma vez por todas. As pessoas não vão entrar nessa loja. Então, o que você tem que fazer? Olha, é chamar o Manuel e dizer assim, Manuel, desobstrua essa loja, deixa espaço de circulação, cuide aqui dentro, porque esse é o futuro. As pessoas não vão entrar numa loja pequena, abarrotada de produto, empanturrada de gente, porque não vai funcionar, tá certo? Então, tem que aumentar a minha forma de circular nessa loja. Como é que eu faço? Eu posso pegar produto, fazer um shopping-shop, chamar uma outra loja que está ruim, de repente eu estou numa categoria de produto, tem uma outra loja que não tem aquela categoria, eu posso dividir com ela a categoria de produto, para que eu alivie a minha loja. Se tem uma loja grande, como é que eu faço para ter espaços maiores? Como que eu faço? Eu acho que tem diversas perguntas. E finalizando, Jean, eu acho que essa questão hoje no varejo, assim, no planejamento do longo prazo, como você falou, para o curto prazo, eu pensaria assim, olha, no pragmatismo que você perguntou, da minha visão pragmática, eu pensaria assim, no setor que eu estou, quais são os drivers de sucesso que fazem com que eu dê certo? Exemplo, se eu estou, sei lá, vamos falar da Alpargatas, onde eu estava até pouco tempo atrás, Mizuno, tem um tênis lá de R$800, tem de 1.400, então, assim, para Mizuno, o driver de consumo é taxa de juros. Quanto mais cai a taxa de juros, mais você pode comprar um tênis em 10, 12 pagamentos e mais você pode vender. Então, o drive de consumo é taxa de juros. Porém, quem é o concorrente? Naturalmente, o concorrente de Mizuno são os calçados esportivos que nós conhecemos, Nike, Adidas, enfim, todo mundo aí. Então, esses são os concorrentes. Mas concorre com a Mizuno também a venda lá da Ilka, porque o cara, quando faz lá compra uma televisão em 20 pagamentos e vai gastar R$150 por mês para pagar, ele está concorrendo com a prestação de Mizuno. Concorre com a Mizuno a reforma da casa, concorre que a 6C, essas lojas lá. Então, por quê? Porque essas empresas também são drivadas por prestação. Se eu penso em Havaianas, que é R$20, 25, 30, R$18 um par, conforme o modelo, o drive de consumo é a distribuição de salário, não precisa de juro. Então, assim, quantas pessoas estão trabalhando vezes o salário médio. Então, você tem a massa de salário distribuída. Essa é a massa que faz a Havaiana dar certo. É óbvio que tem os concorrentes, mas é óbvio que o Big Mac, um sanduíche, um hambúrguer, que a gente falou aqui, também concorre, o hambúrguer também é R$20. Então, se eu vou comprar um hambúrguer, talvez eu não compre um chinelo. O pedágio talvez concorra, porque eu tenho que andar e chegar lá, o pedágio custa X, eu pago o pedágio, não vou comprar o chinelo. Então, assim, eu acho que os drivers de consumo podem ser taxa de juros, pode ser distribuição de salário, pode ser taxa de câmbio, pode ser momento de compra, pode ser o drive de não consumo no viagem porque tem Covid. Assim, eu poderia elencar aqui, não vou, porque obviamente não tem tempo, mas assim, 50 drivers de consumo diferentes. Eu pegaria os drivers de consumo que eu tenho na minha marca, na minha loja, no meu produto, alinharia esses drivers com a realidade, iria tratar de cuidar deles, seja dando espaço na loja, seja, enfim, fazendo o que tem que ser feito. E daí eu diria assim, bom, eu não estou mais afogado, eu agora posso aprender a nadar, que é o pulo daqui a 10 anos, e pensar em 10 anos desvinculado do presente, porque se estiver vinculado ao presente, não tenho dúvida, a cabeça da gente fica cerceada, você não consegue ficar muito tempo falando se você está pressionado, está com fome, quer fazer xixi, você não consegue, porque você não tem a necessidade básica atendida. Então, é isso. Desculpa, eu acho que falei um pouco mais que eu deveria para responder, mas eu acabei entrando em outros temas aqui. É isso que eu penso. Super, super, Márcio. Você deu alguns ganchos importantes aqui para a nossa conversa, principalmente nesse momento de ressignificar o ponto de venda, ressignificar seu negócio de varejo. E para isso, eu vou até chamar aqui uma enquete, a gente sempre roda aqui nas nossas lives uma enquete. Eu vou ter que ler, porque o pessoal do YouTube não recebe, só para o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, mas todos podem participar e responder. Vamos lá, o que a gente está querendo extrair do pessoal que está na nossa audiência? Quais as transformações do varejo deveriam ser desenvolvidas com o fim da quarentena para atender às mudanças de comportamento da sociedade? Vamos lá, são 6 pontos. Criação de nova geração de arquitetura de loja, ampliação de espaços, na linha do que o Márcio falou,
distanciamento, proteção ao coronavírus ou ao convívio. Diminuição do mix de produtos, sociedade mais espartana, buscando mais sustentabilidade. Terceiro, ampliação da tecnologia que permitam experimentação sem toque. Quero ouvir depois a Ilka sobre esses temas também. Revisão do posicionamento e do propósito das marcas, sociedade cobrando mais das marcas. Um outro ponto importante. Revisão de pricing, ou seja, mudança na percepção de valor e das necessidades, aquelas que são essenciais. E, por último, a diminuição das lojas e aumento de investimento e iniciativas em canais digitais. Então, vamos dar um tempinho para o pessoal já responder. Daqui a pouco a gente coloca o resultado aí na tela. Eu acho que pode ser um grande ponto de partida aí para dar continuidade na nossa conversa. Mas enquanto a gente não tem o resultado, eu já queria ouvir a Ilka, já colocar ela nesse processo, porque eu acho que tem um ponto importante aqui que dá para a gente juntar. A gente está falando de ressignificar o ponto de venda, ela começou falando de umas questões importantes da digitalização, o Manuel tocou também nesse ponto importante de deixar a loja mais agradável. E aí, Ilka, o que você pode contar para a gente, por favor? Bom, vamos lá. Interessante aqui esses pontos, né, da enquete, assim. Eu vou começar pelo... Vou puxar o gancho ali do último, sobre diminuição de loja. Na verdade, a gente entende que não é... Assim, a loja ela vai passar por um processo de ressignificação. Então, loja, além de ser ambiente obviamente, de você adquirir o produto, ela também tem uma questão estratégica geográfica, né? Então, você ter uma operação multicanal, onde até pré-Covid, né, a gente ali na Via Varejo, na casa de 30% das vendas online já eram na modalidade retira a loja. Então, a coisa do modelo Omni, ele tem uma oportunidade enorme de ser mais intensificado ainda agora no pós-Covid. Então, encarar a loja não só como o ambiente da frente da loja, mas encarar a loja como um ponto estratégico geográfico onde você pode empurrar estoque ou fazer mini hub para sua logística entregar cada vez mais rápido, ou fazer dark store para você ter ali uma operação de logística apartada, ou intensificar ainda mais o retira-loja, né? O modelo de retira-loja. Então, assim, loja, como ponto de experiência, e aí sim passa por toda essa questão de adequações sanitárias, para resumir, né? E loja como esse ponto estratégico geográfico. Então, eu acho que a loja vai ter um papel cada vez mais importante, né? Quando você olha por esse prisma, você está ampliando, na verdade, o papel da loja. Uma coisa que a gente percebe, falando um pouquinho sobre essa transformação digital, a gente tem que levar em consideração que o e-commerce brasileiro pré-Covid era só 5% de toda a venda do varejo brasileiro. 5%. Assim, o e-commerce é muito pequeno ainda no Brasil, né? O varejo físico impera. E a gente tem 100 milhões de brasileiros que são imigrantes digitais. 100 milhões de brasileiros que ainda não são digital natives, né? E essas pessoas estão aprendendo a comprar online. Essas pessoas estão tendo que comprar online. Então, vamos dar um exemplo hipotético aqui. No meio da quarentena, o meu ferro de passar queimou. No meio da quarentena, o meu celular espatifou no chão. Eu vou ficar sem, né? A minha geladeira queimou. Como é que você fica sem uma geladeira? Então, você não tem uma loja aberta, nem de Casas Bahia, nem de concorrente, em muitos municípios. Então, o que você faz? Você vai ter que se aventurar nesse mundo e-commerce, você sendo um imigrante digital. Então, só contar um caso rápido, esse é o contexto brasileiro, né? Então, assim, é desbancarizado e a maioria a metade da população é imigrante digital e o e-commerce é muito pequeno. Legal. Pegando nisso, o que a gente ousou fazer? Com 19 mil funcionários, vendedores de loja em casa, né? E vendedor
é remunerado por comissão, né? Isso é o modelo clássico. O que você faz? Ou você deixa esse pessoal em casa ganhando o piso salarial sem comissão, ou você se reinventa e bota essa turma toda para vender, que é o que ele sabe vender. Vendedor, né, sabe vender, não importa a forma. E aí que foi que a gente colocou o WhatsApp como uma ferramenta para o vendedor se comunicar com o cliente e fazer a venda pelo WhatsApp. Nesse processo dos vendedores estarem atendendo pelo WhatsApp, a gente descobriu que as pessoas tinham inúmeras dúvidas para comprar online. Coisas que, para essa audiência aqui, provavelmente né, impensável ter dúvidas simples, como, por exemplo, mas eu não tenho cartão de crédito, então por isso que eu nunca comprei online. Não, mas veja bem, mas tem um boleto, né? Então, assim, as pessoas sequer sabiam da modalidade boleto. Então, você vê que, assim, é uma população que está fora mesmo da internet para consumo. Tá o dia inteiro no WhatsApp, tá o dia inteiro pendurado no Facebook, mas nunca tinha tido essa curiosidade de comprar online. Então, a gente descobriu que o Brasil... Ô, Ilka, só para colocar aqui, que acabou de chegar uma pergunta, meio nessa linha, né, do pessoal que é desbancarizado, e aí tá acabando de colocar aqui até um boleto para você fazer esse pagamento direto na boca do caixa é possível, quer dizer, tem acesso para todo mundo. Lotérica. Então, assim, as pessoas faziam esse tipo de pergunta. Então, mas como é que eu vou comprar? E o vendedor ali no WhatsApp dando toda a atenção. A gente chegou, assim, a gente vê muitos vendedores fazem videozinho, tutorial, para explicar para as pessoas o processo da jornada dentro do e-commerce, porque o atendimento é no WhatsApp, só que a compra é feita no aplicativo mesmo da Casas Bahia, do Ponto Frio, né? O vendedor não põe a mão em cartão, é totalmente o cliente que tem que fazer, é uma assistência, né? É uma venda assistida online. Então, a gente humanizou o processo do e-commerce, a gente colocou um vendedor dentro do e-commerce, né? Pode-se dizer assim, humanizamos aí o e-commerce, porque era uma necessidade, as pessoas elas não entendem os códigos, elas ficam perdidas ali no cadastro, login. Então, o brasileiro, ele ainda precisa dessa mãozinha, ele ainda precisa, boa parte da população brasileira, né, ainda precisa disso. E a gente também, nesse processo, acelerou, porque a empresa já está numa outra mentalidade já né, na direção da transformação digital, e a gente colocou um carnê, o CDC, o famoso carnê da Casas Bahia, de uma forma digital. Então, agora a pessoa ela não precisa só contratar o carnê na loja, ela consegue contratar o carnê dentro das plataformas digitais. Então, também uma outra modalidade de crédito aí, porque... é isso, né? Metade aí do Brasil praticamente é desbancarizada, assim, alguns estados até mais. Então, assim, a gente percebe que a loja vai ter uma mudança de papel, né? E que não só necessariamente é ali na frente, né? Também tem a loja como ponto estratégico, geográfico. O modelo de drive-thru, por exemplo, né, modelo de drive-thru está acontecendo, a gente já está com mais de 30 lojas no modelo de drive-thru, e também a pessoa interage no WhatsApp. Então, de novo, pessoas, né? As pessoas elas estão adotando vendedores de estimação, assim. As pessoas começam a interagir com o vendedor e aí aquele vendedor vira o vendedor de referência para ela, né? Eu brinco vendedor de estimação, porque os depoimentos são esses, né? De tipo, nossa, você me ajudou, nossa, você me quebrou um galhão para mim, nossa, obrigado, não vou te salvar aqui, não te largo nunca mais. É isso que a gente ouve. E tendo ou não a loja como esse ponto de retirada, mas o elo ali da pessoa, do vendedor, é uma coisa que a gente está descobrindo que é extremamente valiosa e poderosa. Relações humanas, no final, né? Pessoal, eu acho que a gente já deve ter as respostas da nossa enquete, se possível. Olha o que temos aí do que perguntamos, né? Então, quais transformações do varejo deveriam ser
desenvolvidas com o fim da quarentena para atender aí as mudanças de comportamento da sociedade, né? Então, 53% respondeu aqui que é a criação de nova geração de arquitetura de lojas, aí, Manuel, ampliação de espaços, distanciamentos, proteção ao convívio. 19% respondeu diminuição do mix de produtos, ou seja, uma concentração nesse mix, tendo aí como relevância acima de tudo, ou seja, fazer uma boa curadoria desse mix. Ampliação de tecnologia, 45% respondeu sobre ampliação de tecnologias que permitam experimentação sem toque, ou seja, uma loja que permita ser autoexplicativa, que consiga transmitir toda a mensagem, eventualmente com apoio de tecnologia. 36% respondeu revisão do posicionamento e do propósito das marcas, sociedade cobrando mais isso das marcas como um todo, e 42% revisão de pricing, mudanças na percepção de valor e necessidades essenciais. Eu gostaria, rapidamente, a gente já está caminhando aqui para o final, mas distribuir um pouco de um ping-pong aqui. Queria começar um pouco com Canatela. O que esse resultado aqui da enquete mostra e pode dizer para a gente como um todo? Tem mais um pouquinho aqui para baixo. Revisão do pricing, a última, 33%, desculpa, antes de passar para o Canatela, diminuição de lojas físicas e o aumento de investimentos e iniciativas dos canais digitais. Eu queria que o Canatela começasse um ping-pong rapidíssimo, uma vez que a gente está indo já para o final, sobre o resultado dessa enquete aqui junto ao nosso público. Canatela, você pode falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Primeiro que você vê, né, mudar o contexto de espaçamento de loja, né, tem 2 pontos, né, que algo mudou, né? Então, esse algo mudou, eu tenho 2 pontos. Um ponto para mostrar que é impossível a gente chamar esse novo momento como novo normal, né? O nome, quem cunhou New Normal foi muito infeliz, ele não tem condição de ser chamado como novo normal, porque não é normal sair assim. Não pode ser normal. O normal é respirar, né? Então, assim, eu estou chamando esse novo momento como o momento Ícaro, né? O momento que na mitologia a gente teve que se adaptar, tentar colocar asas na mão com mel, e a gente está indo. O Ícaro foi um personagem que teve que sair do labirinto. O pai dele disse: você tem que sair do labirinto, né? Estava em Creta, um ser mitológico. Você vai sair, só que você não vai nem para perto do sol, porque senão vai derreter a cera e você vai ser derrubado, e nem vai perto do mar, né? Porque senão você vai ter umidade e vai ser derrubado, né? Então, para a gente transpassar essa adaptabilidade que a gente vai ter que passar, você vai ter que ter um voo que você vai ter que encontrar essa adaptabilidade. Só que aí o Ícaro, né? O Ícaro, ele foi tão seduzido por essa audácia de que ele tinha o controle dessa nova situação, que ele foi perto do sol, e a história tão bela de Ícaro, né? E a mitologia fez ele ir perto do sol e se esborrachou no mar, e se chama hoje o mar Ícaro. Então, não é um novo normal, é um momento de adaptação, né? E aí a adaptação de loja, por exemplo, é isso. A adaptação, quando você me pergunta de data, né? Então, até para simplificar um pouco, data, esquece data e dados. Vamos falar sobre humano, entender o humano, que é o que o Márcio muito bem faz. O Márcio tem um servidor, que é o caderninho dele. Então, pensem simples, todo mundo que faz isso, não tem calculadora não, viu, Márcio? Não depende dos meus meninos universitários, não. Você tem realmente um data, um servidor, um negócio super complexo, que é caderno, é um banco de dados super Oracle, Google Cloud, não sei o quê, tal. É isso aí, é simples, porque todo mundo tem que pensar simples. E aí esse data, ele daqui a pouco conectou com uma outra parte da rede, que é o Manuel. Você falou assim, vou te ligar depois aqui. Quer dizer, ele fez uma conexão de rede sofisticadíssima. É um machine learning, né? Aprendizado de máquina. Porque, assim, todos nós temos que agir simples, gente. Não é um bicho de 7 cabeças esse troço, não.
né? E aí essa análise humana, porque acho que assim, a grande necessidade que tem dessa pesquisa é hackear o humano, né? É fazer o uso da experiência humana. E aí eu tenho que contradizer o Manuel Lima aqui sobre essa questão, porque não sou eu. E aí eu tenho que dizer, sim, as pessoas estão preocupadas, sim, com os nutrientes do hambúrguer. Se você visitar agora o Cybercook, cybercook.com.br, você vai ver que o nosso nhoque tem as nutrientes. Nós somos uma das poucas plataformas que temos os nutrientes e o custo do nhoque de batata doce. Dá 100 mil receitas e, por um acaso, nós usamos data e machine learning e aprendizado de máquinas. Mas você, Arthur, que está me ouvindo, você, Mariana, que está me ouvindo, não precisa saber que a gente usa alta sofisticação algorítmica. Você precisa só fazer o nhoque hoje à noite, né? Por quê? Porque o consumidor disse que ele precisava disso. Não fui eu que empurrei isso para ele. Ele diz que ele está mais preocupado com a saúde dele. A OMS tem falado que a obesidade tem sacrificado vida ao longo de décadas. O takeaway, a conveniência, o fast food exagerado tem feito famílias terem uma alimentação desadequada. E que incrível, Jean Paul, as famílias nessa quarentena voltaram para a caverna de Platão e estão comendo juntas pela primeira vez, sentando, se olhando. Elas não se suportavam, elas pegavam o prato, apertavam o seu Netflix e cada um por si. Mas, ao longo de 60 dias, me parece que um omelete, comendo, olhando no rosto do outro, mudou alguma coisa nessa caverna e parece, ao que tudo indica, evidências mostram para a gente que isso vai mudar alguma coisa. Vamos, só para fechar um assunto, transformação aconteceu em coisas que, hackeando humanos, são perceptivas. Vamos pensar em QR Code ou QR Code, qualquer coisa que o valha. Anterior à pandemia, a gente estava fazendo um esforço desgraçado. A gente estava tentando, através de bilhete único, de banco digital, de não sei o que lá, de televisão massiva falando, vem aqui ver o QR Code, e uma parcela pequena da população estava tentando entender o que era um quadradinho pintado, para que servia. Pois bem, veio a quarentena e começou a ter live de tudo quanto é jeito, live de rock and roll, live de rap, live de samba, live gospel, live de música clássica, live de tudo quanto é jeito. E daqui a pouco essas pessoas começaram essa live aqui e começou as pessoas a falarem como o Xande do avião, um forrozeiro, falar para as pessoas. Você pega o seu celular, você abre a sua câmera que você comprou no Carrefour, que triplicou as vendas no mês de março do e-commerce, coloca o seu telefone Android, Samsung e o J5 no QR Code, esse quadradinho, para doar o seu dinheiro para a causa XYZ. E aí as pessoas começaram a colocar o raio do seu celular e começaram a aprender sobre QR Code. O próprio Cybercook tem um levantamento sobre o uso de QR Code, porque isso muito nos interessa. Porque os produtos marca própria Carrefour, eles têm hoje um QR Code que, se você compra hoje um leite condensado da marca Carrefour, você hoje é empoderado para que você continue a jornada de compra de um produto marca Carrefour, que tem alta qualidade, que tem um preço justo, e você é levado para continuar a jornada além do produto, fazendo receitas deliciosas que podem ter o custo, que podem ter avaliação nutricional. Quer dizer, a gente leva a experiência de compra também para o que é o grande propósito do Grupo Carrefour globalmente, que é transformar a alimentação mais saudável e acessível para todos. Então, o que aconteceu durante a quarentena e durante a pandemia é que a gente teve um processo de aceleração humana. Olha que incrível, é uma grande oportunidade e a gente tem pensado sobre as oportunidades. O próprio Grupo Carrefour, o Sr. Noel Priot, que teve outro dia aqui nessa mesma live, conseguiu com o grupo de diretores deles e toda a direção pudesse ter tido em 15 dias 240 decisões tomadas. Aonde é que a gente conseguiria acelerar tantas decisões tomadas? Isso fez com que no mês de março conseguisse triplicar as vendas do e-com. O senhor Luiz Escobar, head de e-commerce, pudesse ter acelerado incrivelmente as operações de
e-commerce não alimentar e o nosso food alimentar voando, conseguindo abastecer esses lares para que pudessem, claro, acessar a Cybercook e pudessem fazer um nhoque de batata doce hoje à noite. Super. Para vocês verem que a gente também tem uma machine learning, tem aqui já uma síntese que o pessoal que é feito de humano, que está aqui na retaguarda, já preparou para a gente. São todos os insights, todo esse material vai estar disponível ao final aqui da nossa conversa, um link para o pessoal entrar e baixar. Então, vão ter, além disso, dessa síntese da nossa conversa, o material de lives anteriores, o resultado da nossa enquete e mais informação, obviamente, das lives seguintes. Então, Jean, passo a bola para ti, cara. Vamos tentar fazer esse fechamento aí, atender todo mundo aí dentro do tempo e os finais na sequência. Vamos lá, eu queria agradecer todo mundo aí, agradecer o Manuel, agradecer o Márcio, agradecer o Alê, a Ilka, enfim, todo o nosso staff que estava por detrás suportando essa live. Queria dar os últimos avisos antes de finalizar aqui nesses minutinhos finais, que a gente tem a próxima edição do Mercado e Consumo e Alerta, será na próxima quarta-feira, dia 3/6, às 8 horas da manhã, como sempre, horário do Marcos Gouveia de Souza, edição especial aí, falando financeiro, meios de pagamento, com os convidados Marcelo Azevedo, CFO do Grupo Boticário, o Carlos Eduardo Brant, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, o Breno Lobo, chefe de subunidade do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, e o Geichiro Matsu Genzo, CEO do Pick n Pay. A moderação vai ser do Marcos, diretor-geral do Grupo Gouveia de Souza, e Arnaldo Blasques, cofundador da AJ Blasques Consultoria. E na próxima sexta, 5/6, teremos a edição Omnichannel pós-2020, com os convidados Rodrigo Barros, CEO da Boali, o Demétrio Teodorov, Head de P&D do Tech e Inovação da Riachuelo, o Eric Nakadandkari, Head of Sales, Internet of Things e Big Data da Vivo, com a moderação do Marcos Irai, sócio-diretor da GSBH, e o Caio Camargo, sócio-diretor da GSA. Machadinho, eu vou com você agora. Tento ouvir 2 minutos de cada um. Primeiro, agradecer super a participação de vocês. Eu, com certeza, saí muito mais rico de informação, de conteúdo que foi compartilhado aqui, desde o pessoal do digital até o pessoal mais old school aqui, rico pra caramba. Então, acho que rodada finalzinha, rapidinho, 2 minutinhos, só para dar um fechamento bacana nisso. Ilka, começa com você, por favor, e muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Eu acho que esse momento é realmente o momento da gente ter um mindset de crescimento, acima de tudo, confiar nas pessoas, porque confiando nas pessoas, empoderando os times, estou 100% com o Márcio, gente, se cercar de gente boa, que as soluções vêm, que a criatividade vem. Você dá o propósito, você dá a direção e se você tem gente boa com você, você chega lá. Vamos lá, Canatela, na sequência, por favor. Primeiro eu faço um convite de vocês tentarem... nós estamos chegando em algum momento de uma nova fase desse período aí, que é o recuso ao novo normal. Vamos ao tempos ícaros, que é observar as fricções dos mais experientes, porque eles tendem a nos ensinar, né, o que é essas dificuldades de fricção, e as crianças, porque os aprendizados do que nós vamos tirar das oportunidades de venda, Márcio, né, desses tênis aí, dos juros, estão nessas crianças. Então, tudo que envolve criança é um momento de aprendizado, e essas pessoas que são as mais velhas, que a gente falou, os isolados, os idosos, tal,
são dicas que eu digo preciosas, porque nós precisaremos negociar, vender, né? Criar negócios, e eu estou vendo duas grandes oportunidades, que são os aprendizados com as crianças e com os idosos, né? E qualquer fluxo de loja ou online estará em a gente, e esquece essa palavra disrupção, estará em como nós resolveremos essas fricções para ir para dentro desse, não é uma nova batalha, é um novo jogo. Obrigado. Manuel, por favor. Bom, eu adorei o resultado da pesquisa, né? A falta aí para ajudar vocês a rever os layouts de loja, mas eu só discordo um pouco do foco, né? Eu acho que o foco não deve ser tão imediatista assim. As lojas precisam mudar radicalmente. A Ilka listou uma série de alternativas hoje que, sem dúvida, a Via Varejo está considerando. Nós ajudamos, a Gouveia de Souza me integrou no projeto da loja digital, do Ponto Frio, né, que nós fizemos, que eu acho que é muito bacana e que abre um monte de oportunidades para esse tipo de consideração, seja guide shop, showrooming, o click and collect, a loja como um centro de distribuição, tudo isso junto e misturado, né? Essas considerações elas têm que ser feitas, né? A questão da loja de 40 metros quadrados, como é que eu diminuo o sortimento presente na loja e continuo vendendo, eventualmente, até um sortimento maior, com a ajuda de um totem digital. Quer dizer, existem inúmeras considerações aí para serem feitas nesse sentido da gente ressignificar a loja, da gente imaginar quais serão as reais transformações pós-Covid-19. Né? Mas, principalmente na reabertura, eu acho que a gente tem que lembrar que esse momento é um momento muito mais de celebração do que qualquer outra coisa, né? A gente tem que apresentar a nossa loja como a gente apresenta a nossa casa numa festa, quando a gente recebe os nossos amigos, né? Vamos comprar flores, vamos arrumar tudo, vamos ver se tem lâmpada queimada, vamos fazer uma comida gostosa, ter um drink legal, né? Qual é o discurso, qual é o assunto que nós vamos ter para entreter essas pessoas, né? Eu acho que o nosso foco tem que ser esse, né? Muito cuidado na reabertura da loja, não vamos tratar as pessoas como se elas estivessem entrando numa clínica, né? Mas como elas estivessem entrando numa Disney. Eu acho que é isso que precisa ficar, principalmente, e começar rapidamente a pensar em modificações maiores, né? O meu voto foi na integração do propósito das empresas dentro do seu processo de comunicação, e, sem dúvida, a loja é a ferramenta de marketing de maior valor que o lojista tem, e acho que ele precisa usar essa ferramenta de maneira cada vez mais assertiva e efetiva. Obrigado. Nós que agradecemos. Márcio, suas palavras finais aí, por favor. Ok, bem rapidinho, em primeiro lugar, obrigado, Jean, obrigado, pessoal da Gouveia, Jean, Alexandre, a Maris, a Beth, e essa host aí que está aparecendo na imagem, parece até boneca assassina, tem uma cara muito marca, a cara dela colocada aí. E obrigado também a Ilka, a Manuel, a Lê, bacana demais estar ouvindo vocês aqui. Meu caderninho encheu praticamente 2 páginas aqui, faltou 3 linhazinhas para encher 2 páginas de coisas que eu ouvi de vocês aqui. Então, foi muito bacana. Minha mensagem final, então, obrigado a vocês todos. E também, muitíssimo obrigado à audiência, às pessoas que estão aí nos ouvindo esse tempo todo. Bem, minha mensagem final é assim, eu acho que a gente está diante de questões, assim, de fato, totalmente inéditas, né? Não são nem inovadoras, são inéditas. Eu acho que a gente tem que ter uma questão muito importante, que é assim, a gente imaginar, né, o que é dúvida, o que não é dúvida. A dúvida, em geral, a dúvida paralisa, né? Você está em dúvida, você não faz nada. Aí você tem que tomar 2 decisões. Uma decisão, ela pode ser por consenso ou pode ser por dissenso. A decisão por consenso, em geral, é rápida. O dólar está valorizando, o cara sai correndo, todo mundo sai correndo e compra, porque é por consenso. Não quer dizer que é a melhor decisão, mas tomou por consenso e foi na onda de todo mundo. A decisão por dissenso, em geral, é muito mais demorada. Você para, discute, reunião, vai, vem, ouve opinião, resolve e tal. E, em geral, é mais demorada, é mais certa, é mais exata. Então, acho que uma dúvida paralisa. E se você pensar que você pode tomar decisão por consenso ou por dissenso, as 2 são válidas, tem que saber qual você vai usar, qual metodologia usar em cada problema.
E aí, o que eu penso? Eu penso assim, imagina que você tem 3 bolinhas assim, uma bolinha é a bolinha da dúvida, uma bolinha é a bolinha da certeza, né? Se você tiver os 2 pés na bolinha da certeza, é uma posição quase que idiota, porque assim, você não pode ter certeza de nada, você tem que saber que tudo pode ser melhor, né? Eu já sei tudo, então você não sabe nada, é burrice, porque para saber tudo, você não, né? Você tem que sempre ter dúvida, a dúvida é muito bom, faz você aprender mais. Então, seus 2 pés aqui, né? Eu acho que da certeza você fica, de fato, mal colocado. Aí, se você botar os seus 2 pés em cima da dúvida, você também não faz nada, você fica paralisado. Eu faço ou não faço? Eu faço hoje, faço amanhã. Eu compro ou não compro? Eu decido ou não decido? Se você botar os seus 2 pés em cima da aposta arriscada, que é uma forma de sair da dúvida, você também pode cometer muitos erros. Então, o que eu penso? Eu penso assim, um pé na certeza e um pé na dúvida também é muito ruim. Você tem certeza, mas você não duvida da certeza que você tem. Qual é a única posição que sobra na minha cabeça? É assim, é um pé na dúvida e um pé na aposta arriscada. Quando eu falo aposta arriscada, não é aposta assim, aposto com você que se eu ganhar, eu te pago uma cerveja. Não, essa é uma aposta bobinha. Eu me refiro à aposta arriscada, que muda o tamanho do seu negócio, que muda o que você vai fazer. Então, um pé na dúvida, um pé na aposta arriscada, 2 bolinhas aqui, eu acho que é a melhor posição que tem nesse momento, porque a aposta arriscada a aposta ousada faz você tomar uma decisão ousada que se pode ter, de fato, um grande ganho. Óbvio que se ele é arriscado, você pode tomar também uma grande paulada pela frente. Mas se você conseguir, né, se equilibrar entre a aposta, aquela aposta ousada, aquela aposta que faz a diferença, e a dúvida para você poder questionar essa aposta arriscada, minha opinião, é a melhor forma que tem de você sair da dúvida. Essa é a minha mensagem final. Obrigadíssimo a vocês todos. E, enfim, estou aqui à disposição, caso a gente queira conversar, vocês todos, estou à disposição. Muito obrigado, bom dia para vocês. Ótimo, Márcio. Deu mais trabalho para a gente, né? Porque a gente vai ter que fazer a V2 dos insights, porque essa sua última fala aqui já deixou mais uma lista de coisa para a gente melhorar ali dentro. Legal, gente, obrigado de verdade. Célio, Maris, Beth, Jô, que estiveram aí com a gente, na retaguarda, Cris, Jean, parceiraço, vamos junto. Até a próxima. Obrigadão, gente. Até logo. Bom trabalho para todos. Tchau, obrigado. Até logo. Obrigado, Canatel. Tchau. Obrigado, Márcio. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.